Esse cara aqui, sempre ele, e não é de hoje, resolvendo a vida do Cruzeiro, porque ele joga pra caramba mesmo. Então, ele era um jogador diferente ontem no jogo, né? Eu comentei esse jogo, Atlético Goianiense e Cruzeiro. Foi um jogo bem mais ou menos, não vou dizer insuportável, mas bem mais ou menos. Os times queriam atacar, mas erravam tudo que tentavam, né? O Cruzeiro tocando mais a bola, passe curto, jogo costurado, mas finalizava pouco. O Atlético com ligação direta, tentando uma explosão do Luiz Fernando. Então acontecia muito pouco. Eles queriam atacar, não era um jogo amarrado, mas eles erravam muito na hora de tomar de decisão. E o jogo ia se arrastando, 31 graus lá em Goiânia, não é fácil, né, mais? Teve parada técnica. Faltando 15 minutos, a bola chega para ele dá uma virada de fora da área e faz um golaço fora da área. E garante a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro está bem armadinho pelo Fernando Seabra, mas tem esse jogador que é diferente, que é o Matheus... É um jogador de Premier League atuando no Brasil, Matheus Pereira, que eu acho que ele fez o gol e acabou sendo destaque. Eu acho até que o Rafa Silva, que foi substituído no segundo tempo, ontem jogou mais do que ele. Mas ele decidiu. Ele ficou e decidiu o jogo. E o Atlético, cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu me surpreende essa campanha do Atlético, só tem um ponto. Porque o time não é fraco, não é fraco. Eu acho que não, assim como Vitória. No campeonato não vai cair ninguém, o Vitória... Não estou dizendo que não vai cair, mas eu acho que não é time assim como Vitória para ter só um ponto em 6 jogos. Era para ter uma campanha melhor. São times que vão brigar para não cair, mas não fazendo um ponto em 6 jogos. Eu acho que é um desempenho muito abaixo do que poderia. Poderia ter 3, 4 pontos. Eu acho que essa é a média. O gol do Cruzeiro agora, parecia casado contra solteiro. Porque aí foi a hora que deram mole pro Matheus Pereira. Deram mole pro zagueiro que traz a bola lá de trás. O João Marcelo. É o João Marcelo. A defesaça, né? Essa foi a grande defesa do jogo, cara. Essa foi a grande defesa do jogo. Parece que a Globo Minas até deu o prêmio de melhor em campo pro Anderson. Defesaça. O goleiro. Que agora, cara, é o que eu falo. O Payet deu 2 passos para os gols do Vasco. Ele é o craque do Vasco. O Matheus Pereira decidiu o jogo para o Cruzeiro. Ele é o craque do Cruzeiro. Se você tem esses jogadores diferentes, você pode esperar alguma coisa. Aí que vale a pena você pagar mais de 1 milhão para o Payet, vale a pena você pegar os direitos em definitivo do Matheus Pereira, que vai ser caro para o Cruzeiro, mas tem que pegar, que traz pontos. O Cruzeiro tem 10 pontos no campeonato. E o Cruzeiro talvez não imaginasse tanto ponto nesse momento. O Cruzeiro tem um projeto de investimento na janela agora. E tem outra coisa, por ponto perdido, o Cruzeiro poderia estar até na liderança, que ele tem um jogo a menos. Olha lá. Isso, maestro. Ele tem um jogo a menos. Parecia um passeio. Realmente, o ritmo... Essa facilidade não existe. Né? Não existe. 35 do segundo tempo. Já era 35 do segundo tempo, os caras já estavam mortos, cara. Estava muito quente. E aí o Atlético não teve força de reação, cara. Eu acho que o Jair... não corre perigo, não corre risco, ele tem muito lastro lá, pode ser que até que daqui a meia hora ele perca o emprego, mas eu acho que não, olha lá, sempre ele, mas é isso. Olha o que é o campeonato do Matheus Pereira até aqui, nos 5 jogos do Cruzeiro, os quais ele disputou todo. Ele foi o melhor em campo na vitória sobre o Botafogo na estreia, aquele jogo emocionante 3-2 do Mineirão, esteve na seleção da rodada. Aí ele foi o melhor do time no empate contra o Fortaleza e na derrota para o Galo. Ele abre o placar diante do Vitória e foi novamente seleção da rodada. E foi o autor do gol da vitória de ontem. Não sabemos ainda a seleção da rodada, mas o cara é um dos melhores jogadores do campeonato até aqui. Então, o Thiago Benevenuti, sábado, depois do jogo no Maracanã, ele estava apresentando troca de passe. Ele me fez uma pergunta que eu me atrapalhei um pouco na hora para cravar. Ele perguntou, qual o melhor jogador brasileiro até agora? Do brasileiro? Do brasileiro. Eu falei, cara, difícil cravar. Tem o De La Cruz, está jogando muito bem, tem o Júnior Santos, eu queria um terceiro. Do brasileiro ou da temporada? Do brasileiro. Eu queria um terceiro. Eu acho que o terceiro é o Matheus Pereira, talvez. Canóbio e o Matheus Pereira. Mas não é tão simples assim. O De La Cruz e o Júnior Santos, sim. O terceiro eu acho que fica entre... Eu botava o Fernandinho nessa lista aí também. O Scarpa, cara. Também. O Scarpa, cara. O Scarpa também fez grandes jogos, cara. Scarpa. Mas será que ele não entra mais no coletivo do Atlético? Ele foi eleito o craque do mês, né? Aqui no Seleção passado. Scarpa também. Grande jogo contra o Cuiabá. Mas é isso. Grande jogo contra o Cruzeiro. Esse jogador bom, craque, ele resolve questões para times, não clubes, times médios. O Cruzeiro hoje tem um time médio, não é um clube gigante que tem um time médio.
Só que tem um jogador que é muito diferente, que é o Matheus Pereira. Como o Vasco tem um Paia, esses caras resolvem. Ó, e uma informação que está mexendo com os corações alvinegros dos corintianos é a informação de que o Cruzeiro fez uma proposta para o Cássio trocar de clube no meio do ano. Tentou o Fábio, o GE confirmou uma informação que foi publicada anteriormente por outros jornalistas. Peço perdão por não saber de cabeça quem que deu primeiramente a notícia do Fábio, o GE confirmou. O Fábio não quis. E aí o Cruzeiro está atrás do Cássio. O Corinthians também quer renovar o contrato do Cássio por mais um ano. O contrato dele vence no fim do ano. E o desejo do Cruzeiro, apesar do Anderson ter feito um bom jogo ontem, é ter o Cássio agora na janela de julho. É o desejo do Cruzeiro. Por um contrato até maior, né? O Cruzeiro, segundo o GE, oferece 3 anos de contrato para o Cássio. O Corinthians ofereceu 1 ano após o fim do contrato vigente, que é em dezembro. A informação da Rádio Tatiaia, até eu li sábado, foi sábado ou domingo? Samuel Venâncio, que deu a primeira informação do Fábio, me canta aqui, a produção já confirmou. O Cruzeiro já estaria fechado com o Cássio, mas teria que ter a liberação do Corinthians. O Quem que deu essa informação? A Rádio Tatiaia. O site da Rádio Tatiaia. Olha, vai ser um impacto para os torcedores do Corinthians se isso acontecer. Mas aí tem que ter a liberação do Corinthians, que o contrato vai até dezembro. Mas é que depende muito, até agora. A não ser que o Cruzeiro pague a multa, e depende muito do desejo do Cássio, que hoje está no banco do Carlos Miguel. Olha, uma notícia que mexe com os corações alvinegros. Mas efetivamente o Cruzeiro quer o Cássio. E acabou de contratar o Gabriel Grando, né? Mas não vamos comparar, né? Sim. Não vamos comparar. Sim. E nesse momento, o Cássio é banco do Corinthians. Fala pessoal, acabamos de assistir o que os comentaristas falaram sobre o Cruzeiro. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.